Cara, imagina você perder algo tão precioso, mas tão precioso, que você começa a destruir tudo ao seu redor só pra tentar conseguir essa coisa de volta. Óbvio que tem que ser algo muito valioso, mas de qualquer forma, o quanto isso vai ter valido a pena quando você vê o quanto isso custou. E aí, eu sou o Gabriel e isso é um vídeo sobre Full Metal Alchemist. Um baita anime punk do caramba. Não punk no sentido literal, quer dizer, é um pouco punk, mas é maneiro. É isso que eu quero dizer, é um baita anime foda. Óbvio que Full Metal marcou a geração por muita coisa, primeiro que é um anime muito maneiro. Eu tô literalmente falando no sentido literal. É tudo muito da hora. A estética, os designs, os personagens, até o sistema de poder é algo muito maneiro. Alquimia, velho, é muito foda. Então a fachada de Fullmetal Alchemist por si só já é muito legal. Mas aí quando você começa a se aprofundar cada vez mais na história, você se depara simplesmente com um Mozart moderno. Acho até que dá pra dizer que Fullmetal Alchemist é tipo o Shakespeare dos animes. Tá, mas o que importa é que Fullmetal se linka diretamente com o que eu falei no início do vídeo. Fullmetal mostra pra gente o preço de tentar consertar aquilo que a gente já perdeu. Só avisando que vai ter spoilers de Fullmetal Alchemist, então caso você não tenha visto e queira ver algum dia, cai fora, mano. Censura, eu sei que eu preciso de público, mas de qualquer forma, é inesquecível, então é melhor você ir embora, assistir e depois voltar aqui, beleza? Mas de qualquer forma, eu acho que Fullmetal tem como principal lição a nos ensinar a gente aceitar que a gente perdeu algo e que a gente pode só acabar se machucando ainda mais ao tentar conseguir isso de volta. E eu acho que isso já fica bem óbvio já de início, porque a mãe do Erdert e do Alphonse morre. E as duas crianças, em vez de aceitarem e seguirem em frente, decidem reverter essa situação. Afinal, elas não querem passar por isso, não querem seguir em frente com tudo, não querem seguir em frente com a vida, então decidem arriscar pra tentar trazer a mãe de volta. E, sinceramente, não é algo tão errado de se pensar, principalmente no mundo de Fullmetal, porque existe alquimia. Afinal, nesse mundo tem uma forma de trazer as pessoas de volta, então por que não tentar, né? Óbvio que nenhum dos dois tinha uma intenção ruim com essa ação, eles só queriam uma mãe de volta, quem não ia querer também, né? Principalmente com essa possibilidade. Então, porra, é bem justificável, a questão é que, né, deu ruim. E muito ruim. O Alphonse acaba perdendo o corpo inteiro dele e o Ed acaba perdendo a própria perna. E em uma forma de desespero, o próprio Ed sacrifica o próprio braço pra aprisionar a alma do irmão dentro de uma armadura. E eu acho essa cena legal, quer dizer, não acho legal, pelo amor de Deus, mas é uma cena boa porque ela literalmente já começa a introduzir o conceito de que algumas perdas vão mudar quem você é. Meio que é inevitável. E isso por si só já é muito maneiro, mas só que as coisas começam a melhorar, porque a partir daqui começa a surgir uma outra questão. Porque eles já perderam algo e eles obviamente querem recuperar os seus corpos e tudo mais. Então a pergunta fica, o que você estaria disposto a fazer pra recuperar aquilo que você perdeu? E é aí que começa toda a busca pela pedra filosofal e tudo que a gente acompanha basicamente no anime. O problema é que eles descobrem que a pedra filosofal não é muito bem uma solução. Quer dizer, ela é uma solução. O problema é como ela funciona, através de almas humanas. Então fica a questão, você estaria disposto a resolver as suas questões? Você estaria disposto a conseguir aquilo que você quer de volta, mas a custo do sofrimento de outras pessoas? Bom, no final das contas, a grande questão, a grande lição que a gente aprende é que existe uma grande diferença entre consertar e reparar. Enquanto consertar é impedir que aquela coisa ruim tenha acontecido e trazer tudo de volta ao estado de como era antes, reparar é entender que não tem como desfazer o que aconteceu. Reparar é simplesmente aceitar e usar tudo isso como base para construir algo novo. O Ed não pode trazer a mãe dele de volta. O Alphonse, ele não pode voltar a ser como era antes. E você? Você não tem como trazer aquele estado anterior, não tem como trazer o como era antes de volta. E, sinceramente, isso é bem importante destacar, porque acredite ou não, tem muita gente que perde muito tempo, perde anos da vida, tentando trazer um sentimento, tentando trazer um estado de volta, como se fosse possível voltar a ser como era antes. Mas adivinha, não dá, cara, não dá. Sinto muito, cara, não dá. A única coisa que, se é possível, é criar coisas novas. E você tem que parar de rejeitar o que aconteceu pra conseguir criar essas coisas novas. Mas tá, ainda assim, a coisa mais legal desse anime com certeza é o desenvolvimento do Ed como personagem ao longo dos episódios, porque, mano, o Ed, para quem viu e tudo mais, é um personagem com uma pira de trocas equivalentes. Ele acredita que você sempre pode trocar algo por um valor equivalente, por uma recompensa equivalente. E ele sempre foi assim durante o anime inteiro, só que, mais pro final, obviamente, ele começa a aprender algo importante, que as coisas não funcionam exatamente assim. As relações humanas não funcionam exatamente assim. Amizade, companheirismo, amor, confiança, tudo isso
não tem um balanceamento muito certo, não tem uma matemática perfeita. Querendo ou não, isso meio que torna tudo especial e, né. No fim, com certeza, a lição mais importante que a gente aprende junto com o Ed é que você não precisa ser forte o suficiente para aguentar tudo sozinho. Na verdade, isso não é possível. O que você tem que aprender é que você precisa depender um pouco das pessoas para lidar com a maioria das coisas que você vai ver nessa vida, inclusive perdas, luto e coisas valiosas que simplesmente vão embora. Você precisa de outras pessoas, outras coisas tão valiosas quanto, para te ajudar a aguentar isso. E é basicamente isso. Eu queria muito falar de Fullmetal, então, né, eu acho que tudo isso era uma baita ideia, né, pra falar sobre o anime e tal. Uma baita ideia digna, né, afinal, Fullmetal merecia um vídeo com esse teor. E mas no final das contas era só isso. Obrigado por ter me ouvido até falar aqui. Eu já vou indo embora, mano. Se quiser, pode, né, se inscrever, dar like e tudo mais. Mas é isso. Obrigado por ter me assistido e até uma próxima.